A sociedade russa está desmoronando, enquanto milhares de soldados russos desaparecem das linhas de frente. O verdadeiro barômetro da guerra não é a munição, mas a vontade dos soldados. Soldados dispostos a lutar trazem a vitória com eles. No entanto, hoje a verdadeira ruptura no exército russo está acontecendo aqui. As promessas de Putin de altos salários, segurança social e o sonho de uma Rússia maior já não significam nada para os soldados russos. O segundo maior exército do mundo está testemunhando a maior rendição militar da história moderna. Dezenas de milhares de soldados russos estão desaparecendo por deserções e rendições. Veja estas imagens. Soldados escondidos em fogões declararam a falência militar da Rússia para o mundo inteiro. Se este fosse um caso isolado, poderíamos descartá-lo como alguns soldados se cansando da guerra. No entanto, esta situação se tornou rotina no exército russo. A sociedade russa está passando por um colapso psicológico. De um lado, mães estão lutando para salvar seus filhos, enquanto do outro, uma terrível morte emocional está ocorrendo junto com a pobreza criada pela guerra. A história de uma mulher chamada Marina de Omsk é do tipo que faz alguém se envergonhar de sua humanidade. Marina. E eu, quando falava com meu marido, ele me disse que não dá mais. E olha, o que... Espere a sua vez, quer perguntar crianças, passar e casa, fazer o que se... E veja, isso é uma pena, porque ele é um homem de cultura, mas em casa é o marido, que ele é o senhor de... E eu pensei, talvez devesse... Marina está triste com a possibilidade de que seu marido ainda esteja vivo na Ucrânia. Por quê? Porque se seu marido morrer, ela receberá 7 milhões de rublos de indenização do Estado. Nas redes sociais, ela reclama: por que sou tão azarada? Já deveria ter pegado o dinheiro e estar de férias na Turquia agora. No entanto, o verdadeiro efeito destrutivo deste sistema no exército russo é no nível técnico e tático. A disciplina de rádio entre as unidades militares russas é tão fraca que drones ucranianos estão lançando não apenas munição do ar, mas também folhetos e códigos QR contendo protocolos de rendição. Há um detalhe ainda mais impressionante na análise técnica. Quando examinamos o perfil dos soldados russos que se rendem, vemos que 40% são ex-presidiários e 38% são pessoas desempregadas em situação econômica desesperadora. Putin encheu seu exército não com profissionais, mas com reféns das camadas mais baixas da sociedade que não têm nada a perder. Para essas pessoas, defender a pátria é uma ilusão temporária que termina com a primeira explosão do HIMARS. De acordo com dados de 2025, uma média de 350 soldados se rendem a cada semana. Quando escalamos esse número para termos militares, a imagem que emerge é horrível. Toda semana, um batalhão russo é completamente eliminado do campo de batalha. No entanto, até o final de 2025, esse equilíbrio foi completamente perturbado. Vemos o efeito dominó disso claramente em uma gravação de rádio da frente de Zaporizhia. Quando a infantaria na linha de frente solicita apoio, a resposta do general é chocante. Os cozinheiros estão lutando agora. Esta frase é a admissão mais dolorosa de que um exército colapsou logisticamente. Quando você envia cozinheiros para a linha de frente, está essencialmente tentando manter o exército à tona apenas pela força bruta. Mas se os cozinheiros lutam, a comida não será preparada. Se os motoristas morrem, o combustível não chegará. Se os mecânicos morrem, os tanques não se moverão. O exército russo, tendo perdido sua infantaria profissional, está tentando cortar a logística e adicioná-la às linhas de frente. Isso é semelhante a um organismo consumindo seus próprios órgãos para sobreviver. O efeito dominó também está se aprofundando no extrato social. As famílias dos 70 mil soldados que desertaram tornaram-se o principal motor de agitação dentro da Rússia. Em outra gravação, as filhas estão discutindo o que comprarão com os 7 milhões de rublos que receberão pela morte do pai. Se vão reformar o carro ou a casa. A vida humana se transformou em um bilhete de loteria. Por outro lado, há a pura impotência das mulheres que não se importam com dinheiro, mas estão apenas esperando notícias de seus entes queridos. Mulher russa, Sheila Semnat Contract. Nos ensinaram uns aos outros 3 a 4 meses. Depois, em setembro, foi para a linha de frente, em Zaporozhia. Uma mulher russa disse que seu marido está desaparecido desde outubro. Preocupada que seu marido possa ter sido ferido ou deixado para morrer em uma vala, ela implora: apenas me diga onde ele está. Além disso, a inteligência fornecida por soldados que se renderam aumentou a precisão dos ataques da Ucrânia em 30%. Os canais do Telegram estão transbordando com a raiva de mães que não conseguem notícias da frente,
ou que souberam que seus filhos foram enviados à força para a batalha. A propaganda de defesa da pátria do Kremlin está sendo perfurada por mais e mais anúncios de morte a cada dia. A imagem de um soldado escondido em um fogão desperta a pergunta: meu filho está lá também? Na mente de uma mãe em Moscou. Esta é a ruptura completa daquele contrato social tácito entre Putin e o povo. Esta onda de deserção e rendição no exército russo não surgiu da noite para o dia. Foi o resultado de um colapso logístico e moral sistemático. Para entender o processo, precisamos olhar para os marcos do colapso. Esta linha do tempo, que se estende do outono de 2024 até o final de 2025, prova como o mito do exército invencível se transformou em um exército de desertores. Em 14 de setembro de 2025, a explosão de uma linha ferroviária na região de Leningrado e a queima de 15 vagões carregados de combustível plantaram a primeira grande semente de dúvida nas mentes dos soldados russos na frente. Não vamos receber combustível ou comida. A interrupção da logística significou a evaporação da disciplina militar. No dia 23 de setembro de 2025, a paralisia do espaço aéreo de Moscou pela Ucrânia com mais de 40 UAVs enviou a seguinte mensagem aos soldados russos na linha de frente: até o castelo atrás de você está indefeso. Esta data marca o período em que os pedidos de deserção aumentaram em 15%. O caso mais impressionante ocorreu na 30ª Brigada de Infantaria Motorizada. De acordo com informações refletidas em relatórios de inteligência britânicos, 2.000 soldados desertaram apenas desta brigada em setembro de 2025. Isso é mais da metade da força da brigada. O número de casos levados aos tribunais militares russos ultrapassou 20.000 até 2025. No entanto, esse número inclui apenas aqueles que foram capturados. O número real é estimado em mais de 70.000. Esta é uma rebelião sem precedentes na história da guerra moderna. Ainda mais alarmante é que a Rússia estabeleceu unidades de barragem remanescentes da Segunda Guerra Mundial para impedir essas deserções. Mesmo essas unidades, que atiram em seus próprios soldados que tentam fugir, não conseguem parar a onda de deserções em massa. Porque para os soldados russos, a morte vem de ambos os lados. Drones ucranianos à frente deles e suas próprias unidades chechenas Akhmat atrás deles. Para esses soldados não profissionais presos entre esses dois fogos, a linha Eu Quero Viver tornou-se a única saída racional. O impacto desse derretimento humano no exército russo não se limita a uma diminuição no número de rifles na frente. Esta é a máquina militar russa entrando em um processo de autofagia. Para um exército continuar lutando, o equilíbrio entre a linha de frente e a retaguarda deve ser mantido. Ou seja, para cada soldado lutando, deve haver pelo menos 3 a 4 pessoas de apoio atrás dele, fornecendo comida, combustível e munição. No entanto, isso não está acontecendo pela morte, mas por levantarem as mãos. Desde junho de 2023, soldados russos têm sido capturados com mais frequência do que soldados ucranianos mantidos cativos pela Rússia. 83% dos que se rendem são soldados alistados. Os suboficiais representam 13% e os oficiais apenas 3%. O que esses dados nos dizem? Os comandantes estão ou se escondendo em áreas seguras ou abandonando seus soldados à morte e fugindo. Deixados sozinhos no campo de batalha sem comandantes, os soldados alistados encontram seu único recurso em levantar a bandeira branca. O ponto mais sombrio da nossa investigação é a categoria daqueles trazidos à força. Um exemplo marcante dessa situação, United 24 compartilhou a história do iraniano Arash Darbandi. Arash era na verdade um engenheiro de petróleo treinado, mas passou sua vida atrás da câmera como fotógrafo. Ele tinha vindo a São Petersburgo com um visto de turista. Sua única preocupação era tirar fotos de pessoas com roupas coloridas nas ruas daquela cidade histórica. As pessoas que gostavam das fotos me davam 1.000 rublos e era assim que eu ganhava a vida, ele diz. Ele sabia sobre a guerra, mas disse, está muito longe da minha vida. Ele estava errado. Uma verificação de identidade de rotina de repente se transformou em pressão, detenção e recrutamento forçado. Arash se viu no exército russo sem entender o que estava acontecendo. O inexperiente Arash foi ferido em um ataque de drone e abandonado na linha de frente por seus próprios comandantes. Arash foi encontrado 3 dias depois por soldados ucranianos e se rendeu. 24% dos que foram feitos prisioneiros dizem que foram apanhados nas ruas ou retirados à força de seus locais de trabalho e enviados para a linha de frente. Para essas pessoas, a hierarquia militar se tornou não uma autoridade, mas um inimigo. A inteligência ucraniana explora essa vulnerabilidade psicológica de forma tão eficaz que foi documentado que algumas das ligações para a linha direta,
Quero Viver foram feitas a partir de centros de treinamento militar ainda em território russo. Em outras palavras, um soldado russo começa a planejar como se render antes mesmo de ver as linhas de frente. No entanto, o quadro não termina aí. Autoridades ucranianas anunciaram que há centenas de pessoas gravemente doentes e com doenças crônicas entre os soldados capturados. O envio dessas pessoas que sofrem de problemas de saúde graves, como HIV, AIDS, tuberculose, diabetes e várias doenças mentais, para as linhas de frente, revela a extensão da crise de mão de obra do exército russo. Mesmo indivíduos que normalmente não seriam considerados aptos para o serviço militar, foram forçados a suportar o fardo da guerra. Esses soldados geralmente têm as doenças mencionadas em Eu Quero Viver e são até obrigados a usar braçadeiras que os identificam. E quanto aos soldados ucranianos que foram feitos prisioneiros? Infelizmente, eles não têm a mesma sorte que os prisioneiros russos. Aqui está um exemplo. O paraquedista ucraniano Andriy foi gravemente ferido na linha de frente e passou mais de um ano em cativeiro russo. Andriy suportou várias intervenções físicas, a mais brutal das quais foi ter Glória à Rússia esculpida em seu corpo. Milhares de heróis como Andriy são infelizmente submetidos a tais práticas enquanto defendem sua pátria. Este é o lado obscuro da Rússia. Aqui está outro exemplo. 2 soldados russos na linha de frente de Novodanilivka largaram seu equipamento, levantaram as mãos no ar como sinal de rendição e caminharam em direção às trincheiras ucranianas. Para eles, a guerra não foi uma marcha de vitória, mas uma corrida pela sobrevivência. Além disso, essa luta pela sobrevivência não se limita aos soldados de origem russa. Os mercenários que financiam a guerra de Putin também não querem mais lutar. O homem nas imagens é Richard Akantorin. Ele não é russo, ele é cidadão de Uganda. Richard explica que lhe prometeram um emprego bem remunerado em supermercados russos em seu país e foi enganado a embarcar num avião com essa mentira. No entanto, ao chegar em Balashika, o que encontrou não foi um balcão de supermercado, mas uma mesa de registro militar. As únicas 2 opções apresentadas a ele foram ou assinar um contrato com o exército ou levar um tiro na cabeça. Ele nos colocou sob a mira de uma arma e disse: "Vocês assinam esses papéis." Ele disse: "Vocês têm que assinar." Richard teve sorte. Ele conseguiu escapar uma noite, deixando seu equipamento para trás, e se rendeu aos soldados ucranianos. Um prisioneiro de guerra indiano confessou que foi forçado a ir para a linha de frente após apenas alguns dias de trabalho. 2 dias eu trabalhei lá e no 3º dia eles me deram as coordenadas. E se rendeu para sobreviver. Este é o atual exército russo. Dados de inteligência de fonte aberta e relatórios do campo provam que a Rússia perdeu seu núcleo de soldados profissionais e que suas táticas de onda de carne não são mais sustentáveis. Imagens compartilhadas pela Novinazyna Brigada de Assalto da Ucrânia revelam como o profissionalismo dentro do exército foi substituído pelo desespero na frente de Novodanilivka. 3 soldados russos abandonando suas trincheiras e se escondendo dentro de um fogão em uma casa de aldeia são a imagem mais concreta do colapso da doutrina militar do Kremlin. O projeto Eu Quero Viver da Ucrânia desempenha um papel crítico no contexto técnico desse colapso. Este projeto é o chamado à rendição mais extenso e digitalizado da história. Para um soldado russo no meio do inferno, a única maneira de se agarrar à vida é clicar em um bot do Telegram no telefone no seu bolso ou ligar para uma linha direta secreta. Gerido pela Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, este projeto levou a um aumento massivo no número de soldados se rendendo apenas em 2025. Então, como funciona este sistema? O projeto oferece aos soldados russos uma chance de sobreviver, não o tratamento de criminosos de guerra. De acordo com as regras da Convenção de Genebra, garante abrigo, comida e, mais importante, inclusão no grupo de troca. Neste vídeo, você vê um campo de prisioneiros de guerra. A United 24 conduziu entrevistas com os prisioneiros que estão aqui. Varna Kulasuria é um singalês que veio para a Rússia. O momento que mudou seu destino ocorreu enquanto ele trabalhava em uma filial comum do Burger King. A oferta apresentada a ele por um amigo foi uma maçã envenenada que um imigrante lutando com dificuldades econômicas não poderia recusar. Status legal, um salário generoso e um passaporte russo a ser entregue em apenas 3 meses. Encontrei um trabalho no Burger King. Trabalhar como steward. Então, trabalhei cerca de 2 meses, 3 meses. Enquanto eu estava trabalhando, um amigo indiano veio, trabalhador temporário. Eu o conheci. Ele disse: "Você pode conseguir passaporte russo e bom salário." Faça isso legalmente. Sim, faça isso legalmente ou junte-se ao exército.
Mas a parte mais mortal e enganosa deste pacote foi a falsa garantia de segurança que lhe foi dada. Ele foi repetidamente assegurado de que seria mantido longe do calor infernal das batalhas na linha de frente, desempenhando apenas um papel logístico seguro na retaguarda. Acreditando nessas mentiras, Varma Kulasuri tranquilizou sua esposa preocupada, dizendo: "Não se preocupe, estamos na retaguarda, não há perigo", e assinou o contrato. O resultado não foi o sonho de cidadania ou prosperidade que ele esperava, mas a fria realidade do cativeiro de guerra. Varma Kulasuri rendeu-se ao projeto I Want to Live. Cada soldado russo capturado revela os pontos de abastecimento de sua unidade, locais de depósitos de munição e, mais importante, falhas na estrutura de comando para a inteligência ucraniana. Em outras palavras, render-se não é apenas a perda de um fuzil, mas a exposição de todo o mapa estratégico da Rússia perante a Ucrânia. O exército de Putin está agora lutando não apenas contra inimigos externos, mas também contra vazamentos de informações dentro de suas próprias fileiras. A gota d'água que levou à queda do exército profissional de Putin foi o uso descontrolado de mercenários estrangeiros e minorias étnicas dentro do exército. Incapaz de convencer seu próprio povo, o Kremlin começou a recrutar mercenários do Nepal, Cuba e regiões pobres da África. No entanto, essa medida prejudicou completamente a disciplina no exército. 7% dos soldados que se renderam são agora legionários estrangeiros que nem falam russo. Isso foi um erro estratégico, porque esses soldados estrangeiros não sabem pelo que estão lutando e levantam a bandeira branca ao primeiro sinal de perigo. Ainda mais tragicamente, a Rússia nem sequer inclui esses soldados em suas listas de troca. Eles não são nada mais do que material descartável para o Kremlin. No entanto, esta situação também teve um efeito devastador nos soldados nascidos na Rússia dentro do exército. A pergunta, se até os estrangeiros estão fugindo, por que estamos aqui? Está se espalhando como um vírus nas trincheiras. A imagem outrora orgulhosa de Putin de uma ampla força internacional agora se transformou em uma legião de desespero. Além disso, o destino dos prisioneiros que retornam à Rússia por meio de troca destruiu os últimos resquícios de lealdade no exército. Segundo relatos, 237 soldados russos que retornaram por troca foram enviados diretamente de volta às linhas de frente para batalhões de punição em vez de reabilitação. A maioria desses soldados perdeu a vida em poucas semanas. Quando essa informação chegou às linhas de frente, apenas uma verdade restou para os soldados russos: retornar à Rússia é morte. Render-se à Ucrânia é vida. Este é o movimento de checkmate do projeto Eu Quero Viver da Ucrânia. A crise de liderança militar completa esta anatomia. Somente no ano de 2025, 17 generais russos foram demitidos ou presos sob acusações de corrupção. Mas a verdadeira razão é a sua incapacidade de controlar esta onda massiva de deserções no terreno. A estrutura de comando do 41º Exército foi praticamente aniquilada. Quando olhamos para todo esse quadro de uma perspectiva mais ampla, o que vemos não é apenas uma derrota militar, mas o esgotamento biológico e sociológico da Federação Russa. Putin acredita que está travando uma guerra de atrito e que o Ocidente se cansará da Ucrânia primeiro. No entanto, o que está realmente se desgastando é o futuro da Rússia. 70 mil jovens desertores, soldados escondidos em fogões e confissões de cozinheiros estão lutando são a falha técnica de uma superpotência apodrecendo por dentro. Isso se transformou em uma operação de limpeza étnica e de classe. As mortes não chegam aos bairros ricos de Moscou ou São Petersburgo. Os caixões estão indo para Buriácia, Tuva, Daguestão e as aldeias mais pobres da Rússia. Putin está tentando manter a frente sacrificando minorias étnicas, enquanto neutraliza potenciais fontes de agitação interna ao militarizá-las. No entanto, essa estratégia está acumulando uma enorme raiva no interior da Rússia. A priorização de russos étnicos ou unidades de elite sob soldados buriates nas trocas de prisioneiros aprofunda a divisão étnica nas trincheiras. Este é o checkmate estratégico. Um exército pode ser tecnologicamente atrasado, logisticamente paralisado, mas quando colapsa moralmente, nenhuma bateria S-400 ou ameaça nuclear pode salvá-lo. O exército russo hoje é uma instituição moralmente falida. O sucesso da Ucrânia não se trata apenas de ganhar território, mas de vaporizar a vontade de lutar nas mentes dos soldados russos. No momento em que um soldado começa a perguntar: por que estou aqui? Putin perdeu a guerra, e 70 mil respostas estão correndo em direção à fronteira russa ou às trincheiras ucranianas dizendo: eu não deveria estar aqui. Como resultado, a Rússia está agora consumindo não apenas seus tanques e aviões nas estepes ucranianas, mas também seu próprio futuro biológico e a identidade de sua nação militar,
Aqueles 3 soldados escondidos no fogão são onde a ilusão de 20 anos de Putin, de uma Rússia forte, foi despedaçada. A guerra pode continuar, os mapas podem mudar, mas uma vez que a honra e a lealdade de um exército são quebradas, não há recurso para repará-las. O futuro do Kremlin não é mais determinado pelos foguetes sendo disparados, mas pelas consciências que se renderam. E essas consciências estão do lado da sobrevivência, não do lado de Putin. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.